Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Bem Dispostas Cast, o podcast que te prepara para a vida. E nesse episódio de hoje, que está mais do que especial, esse é um episódio diferente do que nós tivemos até então, porque hoje nós não vamos ter uma convidada, nós vamos ter um tema que é fundamental e que já faz bastante tempo que eu gostaria de tratar desse tema de uma forma mais profunda, e até então eu só consegui falar dele nas redes sociais, brevemente ali pelos stories lá do Instagram, mas hoje eu quero me aprofundar, porque eu quero que você tenha a possibilidade de uma abertura de olhar sobre o que nós vamos falar aqui hoje. O Bem Dispostas Cast, como você já viu nos episódios anteriores, ele traz conteúdos voltados para o método Mulher Bem Disposta, que é em 5 pilares, especificamente para ordenar a vida da mulher. E esses 5 pilares, só para a gente recordar e entrar nesse tema de hoje, eles são a espiritualidade cristã católica e a vida espiritual desta mulher, para que ela possa ter uma fortaleza espiritual e conseguir olhar para a vida dela em todas as áreas da maneira como realmente Deus criou a mulher para fazer. O segundo pilar é a cura emocional, que é onde eu, como psicóloga e como uma pessoa que vivo também o meu processo de autoconhecimento há tantos anos, trabalho com cada uma das alunas, das mentoradas, o processo de trazer a autoimagem para uma autoimagem funcional, retirando todas as distorções que muitas vezes o mundo acaba causando, fazendo com que a mulher se veja de uma forma que não é a forma como Deus a criou, e sim a partir das experiências que ela vivenciou. E nenhuma de nós veio de uma família perfeita. Então, baseado na nossa história, distorções da percepção que nós temos de nós mesmas, da nossa autoimagem, vão fazer com que a gente se posicione na vida de uma maneira também que não é a maneira mais assertiva, a maneira mais funcional para que sejamos felizes. Então, esse pilar da cura emocional vai colocar a mulher de pé e forte do ponto de vista da parte mental, emocional, de inteligência emocional, para que ela possa lidar com os pilares que vêm a seguir. Logo em seguida, a gente traz o terceiro pilar, que é o alinhamento conjugal e o alinhamento de visão da mulher sobre a maternidade. Eu, como psicóloga, nesses mais de 10 anos atendendo milhares de pessoas, 15 anos atendendo no consultório como nutricionista e 10 anos como psicóloga. O que eu percebi, inclusive lá atrás, quando eu atendia apenas como nutricionista, muitas pessoas têm um desalinhamento dentro da vida familiar e que acaba trazendo consequências para a saúde física, acaba trazendo consequências para a vida do casal ali, do relacionamento, do alinhamento, e acaba também trazendo consequências em como essa mulher conduz o papel dela na formação dos filhos. E reflete, consequentemente, na área profissional, reflete na vida financeira dessa família. E quando o casal está alinhado, e quando a mulher também tem uma visão sem as distorções sobre o que de fato é o papel dela na maternidade, esse alinhamento, essa ordenação de vida da mulher fica muito mais viável e ela consegue concentrar a energia dela e o foco dela na hora certa e no lugar certo. O quarto pilar é o cuidado dessa mulher com a saúde física. É onde entra toda a minha expertise como nutricionista, porque é fundamental para uma mulher que quer ter uma vida ordenada, ter uma cognição boa, ter saúde, ter uma composição corporal saudável que permita que ela consiga, tanto como esposa, quanto como mãe, quanto como mulher e como profissional, ter disposição, energia e se sinta bem com o que ela vê no espelho. Vai ser a consequência de como ela cuida da saúde dela. Então, se ela não se nutre bem, se ela não se exercita, se ela não dorme bem, isso tudo vai reverberar em todas as áreas da vida dela. E por fim, e não menos importante, o pilar carreira. E o pilar carreira,
que por muitas vezes acaba sendo, para a maioria das pessoas, um dos lugares onde ela mais deposita energia, ele só faz sentido e só vai realmente crescer e se manter de uma maneira perene se essa mulher estiver bem nesses 4 pilares anteriores. E existe uma ordem para que isso aconteça. Não é à toa que o pilar espiritualidade vem antes. Não é à toa que a cura emocional vem antes. Não é à toa que essa visão alinhada do casal e da mulher sobre a maternidade vem antes. O que eu vejo nesses anos, acompanhando mais de uma década, acompanhando muitas pessoas como profissional de saúde física e mental, é que muitas pessoas colocam tanta energia para fazer a profissão crescer, para fazer a vida financeira reverberar, prosperar, só que não percebem que sem essa ordem anterior, sem estar com a vida alinhada na parte que realmente tem o maior peso e o maior sentido, esta mulher pode colocar a energia que for no trabalho. Ela vai conseguir 2 coisas. Ou ela vai alcançar o aplauso externo, o reconhecimento das pessoas de fora e até mesmo vai alcançar o resultado financeiro. Mas ela vai ver que a casa dela está totalmente desordenada, ela vai ver que a vida espiritual dela está em uma aridez. Ou essa pessoa vai colocar tanta energia na carreira e por estar com tudo desordenado, ela não consegue fazer com que a carreira dela cresça e com que a vida financeira dela cresça conforme a energia que ela coloca ali. Fica desproporcional. Parece que ela põe muita energia para pouco resultado. Lídia, e por que você está afirmando isso? Eu vi isso acontecendo na vida de muitas mulheres. Eu já atendia mentorias antes mesmo de existir o método Mulher Bem Disposta. Eu já atendia mentorias de várias profissionais de saúde, de várias pessoas que me buscavam com interesse em 2 coisas principais: melhorar os seus resultados na área financeira e alcançar um maior reconhecimento, para que elas pudessem ser não só reconhecidas, mas também convidadas para estar em ambientes onde elas são vistas como pessoas relevantes e que têm algo de valor a entregar, seja numa palestra, numa aula, seja em algum ambiente de outros empresários, que essa pessoa pudesse alcançar portas abertas para mais oportunidades profissionais que pudessem tornar o trabalho dela realmente relevante e, assim, fazer com que todo o esforço e dedicação fizesse finalmente sentido. E vendo tudo isso e olhando para a minha história de vida, eu pude perceber que o que me trouxe até aqui foi exatamente esses pilares e exatamente nessa ordem. Sem a base de valores e de princípios, sem uma fé forte, sem uma espiritualidade muito conectada a Deus e uma maturidade que vem dessa busca por estar em sintonia com a vontade de Deus, eu dificilmente teria chegado até aqui e estaria falando para você sobre isso. E agora, para a gente começar nesse tema de hoje, que é um tema que eu considero muito importante, muito relevante e que tem tornado a vida de muitas mulheres desconfortável sem a menor necessidade. Hoje nós vamos falar sobre o perigo de admirar a mulher que está terceirizando os seus filhos. Então eu chamei aqui esse tema, você admira a mulher errada, o perigo de seguir mães que não estão criando os seus próprios filhos. E por que eu achei importante esse tema? Ele se trata da mulher que é linda, elegante, empresária, de sucesso, viaja o mundo, aparece em eventos, tem 3 filhos e aí você pensa, eu quero ser como ela. Uau, que mulher incrível, como ela consegue estar sempre impecável e além disso, estar ali sendo uma mãe dedicada. O que eu percebo que passa como um ponto cego para muitas das mulheres que acompanham a vida dessas empresárias de sucesso, e eu escolhi falar sobre empresárias exatamente porque a minha maior experiência, tanto pessoal quanto de atendimento, é com mulheres bem-sucedidas. É com mulheres que nas suas carreiras, seja como empresárias, seja como profissionais liberais, alcançaram patamares financeiros e de reconhecimento muito relevantes. Em qualquer cidade onde elas estejam morando, em qualquer faixa etária, eu já atendi
muitas mulheres que perante os olhos dos outros, ou seja, ali nas redes sociais, estavam brilhando, mas que num ambiente de consultório de psicologia, quando essa mulher vem pessoalmente, ou quando o marido desta empresária vem para uma terapia, ou quando o filho adolescente ou ainda criança está passando por uma consequência de como essa mulher vem vivendo os papéis dela, quem acaba sabendo sobre isso é somente o profissional da psicologia. E quando essa mulher tem uma vida espiritual, também a pessoa da confiança dela, como por exemplo um sacerdote, quando ela vai buscar a confissão, um aconselhamento, são as pessoas que acabam sabendo de como é de fato o bastidor da vida desta pessoa. E eu sei que hoje a gente já está tão habituado com as redes sociais que para nós é como se isso já fizesse parte da nossa vida e a gente quase não se lembra de como era a vida sem a gente ter acesso às redes sociais. Eu ainda pertenço à geração, e se você tem aí entre 30 e 40 e poucos anos de idade, você também pertence à geração das pessoas que soube como era a vida antes de existir a internet e a vida após a internet. Na minha geração foi quando eu estava na adolescência, foi quando começaram a existir ali as redes sociais e depois foi só ampliando e fazendo parte da nossa rotina. E depois nós passamos a conviver diariamente com histórias sendo contadas na rede social, que a gente vê a rotina de outras pessoas, que a gente vê recortes. E assim como num trailer de um filme, eles usam os melhores momentos e selecionam para poder fazer com que qualquer pessoa que assistir aquele trailer tenha vontade de ir até a bilheteria e comprar um ingresso para assistir aquele filme. Assim também acaba acontecendo na vida das pessoas que produzem conteúdo na internet todos os dias. E existe um fenômeno que é produtores de conteúdo que criam suas narrativas todos os dias e existe uma intenção por trás da venda de produtos, da venda de serviços, o que não tem nada de errado e nem de ruim nisso, mas existe toda uma produção intencional. E ao mesmo tempo existem as pessoas que têm redes sociais privadas, não produzem conteúdo, mas se você pegar e curiosamente for ler os comentários das produções de conteúdo de quem hoje está se expondo na rede social, produzindo conteúdo, produzindo vídeos, produzindo conteúdos na forma de texto e expondo as suas vidas, expondo a sua opinião, o que nós encontramos aos montes são pessoas frustradas, são pessoas que estão ali destilando a sua insatisfação com a vida, são mulheres e homens que aproveitam da sua posição ali, aonde tem uma rede social bloqueada, aonde pode verbalizar o que quer verbalizar, sem parar para pensar na consequência daquilo ali. No que aquilo ali, de fato, vai fazer contra a sua própria vida e contra a vida de quem está recebendo aquele comentário. E eu vejo que essa frustração, ela tem crescido cada vez mais e isso não vai parar, infelizmente. Mas aqui, dentro do Bem Dispostas, um dos pontos da minha missão é, ao colocar você, mulher, de pé dentro do seu lar, você posicionada no seu negócio, você ordenando a sua vida, eu tenho certeza que, ao contribuir com isso na sua vida, também estou contribuindo com as próximas gerações, as gerações dos nossos filhos. Porque de pessoas frágeis, fracas, imaturas e mal formadas, nós já temos uma sociedade inteira que está colapsando. E o nosso país é um dos países com mais alto índice de pessoas com problemas de ansiedade, com depressão. E isso só pode ser revertido com uma mudança que precisa começar dentro do lar. Que precisa começar onde também foi um ponto que foi utilizado de uma forma estratégica para fazer com que tudo isso desmoronasse, que é distorcer a visão da mulher sobre os papéis dela, que é distorcer a visão do que é uma mulher feliz, realizada e bem-sucedida. E isso, desde a década de 60, vem sendo feito em larga escala, através de todos os meios de mídia possíveis. Começou pela TV, pelas revistas, pelos jornais,
e hoje está amplamente difundido na internet, em todos os meios. Uma forma de distorcer e fazer com que a mulher entre numa competição com o homem, que já não é nem velada, é uma competição declarada. E nessa competição declarada, já faz tantos anos que foi colocada uma caricatura da mulher de sucesso, que hoje nós, sem perceber, nos pegamos também admirando e nos comparando com esta tal mulher de sucesso. E eu opto por falar diretamente para você, mulher que empreende, e se você está aqui e você ainda não empreende, talvez você não chegou nesse vídeo, talvez não, você não chegou nesse vídeo por acaso. Se você está aqui, você é mulher, você tem valores parecidos com os meus, mas você não empreende, talvez é exatamente sobre as crenças que você foi formada que fizeram você acreditar que empreender não é para você. E talvez, acompanhando esses conteúdos, você dê um passo de fé na mudança da sua vida e daqui a pouco você toma as rédeas da sua vida de uma outra maneira. Mas hoje eu escolho falar diretamente para a mulher empresária, para a mulher empreendedora, que é o perfil de pessoas que eu mais atendi ao longo dos anos e é também a minha própria experiência de vida. Eu sei que as questões que permeiam a mente de uma mulher que hoje está num emprego, ou até mesmo aquela que é mãe, mas não está hoje trabalhando fora do lar, são questões diferentes das que permeiam a vida de uma empreendedora, das que permeiam a vida daquela mulher que hoje assumiu a responsabilidade sobre um negócio, que emprega pessoas, que assumiu a responsabilidade financeira sobre manter uma empresa funcionando. Então, é para você, empreendedora, diretamente que eu escolho falar. E aquela que hoje não empreende por alguma razão, pode aprender muito e, inclusive, começar a transformar a sua mentalidade para, quem sabe, daqui a pouco tomar passos decisivos na sua vida. Mas você, empreendedora, talvez hoje vislumbra aquela mulher que é, como eu acabei de falar, linda empresária, que está sempre bem vestida, que está sempre impecável, viaja pelo mundo inteiro. Ela tem um reconhecimento importante pelo trabalho que ela realiza, socialmente é aplaudida, tem vários filhos e você vê que ela parece que dá conta de tudo, mas você não. E eu preciso que você hoje preste atenção no seguinte: quando eu fiz o primeiro lançamento do método Mulher Bem Disposta, uma das objeções que eu via, que muitas pessoas acabavam falando, né, quando o lançamento estava acontecendo, era de que elas não tinham a menor noção, quando eu falo sobre não terceirizar os filhos, do que isso se trata. E eu quero que nesse episódio você consiga destrinchar melhor e acompanhar o raciocínio do que eu vou falar, para você entender o que é delegável e o que não é, e o que de verdade você vem admirando em outra mulher que está se posicionando dessa forma, como eu falei aqui, e que você está admirando uma caricatura, e não aquilo que de fato Deus nos chamou como esposas e mães para fazer. Então, se você também transborda a sua missão para fora do seu lar, para além do seu lar com o seu trabalho, quando nós nos tornamos mães, os primeiros anos da vida de uma criança, eles são primordiais para a formação do caráter, para a formação dos valores, para a formação da autoestima, para estimular todo o desenvolvimento cognitivo e emocional que ela vai ter ao longo de toda a vida. E hoje já foi normalizado trazer tantas praticidades para a vida da mulher que muitas coisas que uma criança precisa vêm sendo negligenciadas e começaram a entrar em uma onda de normalidade, daquilo que, na verdade, não era para ser chamado de normal, e sim comum. Como hoje é comum, por exemplo, que as mães deem chupeta para as crianças, de tanto isso acontecer, por mais que existam explicações da parte da ciência, da parte da área da saúde, sobre o porquê não oferecer chupeta para as crianças, foi tão amplamente utilizado como uma forma prática da criança parar de chorar, da mulher não precisar ficar com a criança no seio por muito tempo, que hoje as mães que não oferecem chupeta para a criança são a minoria. Outra coisa, nós somos orientadas a amamentar os nossos filhos. E muitas mulheres optam por amamentar se elas querem ou não. E aí você pode estar pensando assim, Lídia, mas não é cada uma que escolhe o que vai fazer? A maternidade de cada pessoa não é uma? É verdade.
Mas aqui no Bem Dispostas, eu não falo à luz da opinião da Lídia. Existe a minha opinião, mas a minha opinião ela não é pautada somente no que eu quero. Existe um pautado no que é a palavra de Deus. Existe pautar naquilo que leva a mulher a fazer cumprir o chamado dela, ainda que isso destoe completamente do que a sociedade moderna nos estimula a fazer. É muito tentador buscar aquilo que é mais confortável para nós ou mais prático. Só que o custo disso lá na frente, ele vai chegar. O custo vai ser mais alto lá na frente. Nós somos livres para escolher, mas nós somos prisioneiros do resultado das escolhas que a gente faz todos os dias. E hoje o que eu vejo é que a geração que eu vivo já é uma geração que colhe muitos resultados ruins de escolhas que foram fazendo. E talvez você volte a pensar: mas cada um sabe da sua maternidade. Só quem já gestou e ganhou um filho sabe o quanto é desagradável as opiniões que as pessoas ficam emitindo o tempo inteiro durante a nossa gestação e as opiniões que as pessoas ficam emitindo o tempo inteiro quando veem que nós estamos com uma criança pequena, especialmente quando nós somos mães de primeira viagem. Eu não tinha noção de que as pessoas bombardeavam tanto as mulheres quanto eu passei a entender quando eu também me tornei mãe. E aí eu vi o quão desagradável isso pode ser. Só que hoje nós estamos vivendo num cenário onde anos e mais anos, desde a década de 60, em que o feminismo foi tomando uma forma na mente da mulher e permeando o inconsciente coletivo da nossa sociedade, de uma maneira que hoje muitas acreditam que elas precisam pensar em si mesmas como um ato de amor. Mas o que Deus nos chama não é a ter esse ato de amor por si mesmas, como a sociedade moderna prega. Esta felicidade da mulher a qualquer custo, esta mulher que tem os seus filhos, mas que continua depois que os seus filhos nasceram, com a vida como se nada tivesse acontecido, isso é mentira. Não dá para ter tudo o tempo todo. Mas nas redes sociais a gente consegue fazer com que as pessoas nos vejam dentro do trailer da nossa vida de uma maneira que instigue nas outras pessoas o desejo de ser como nós somos. E aí, eu quero fazer essa pergunta para você, bem disposta. Hoje, você tem sido atraída para se comparar com mulheres como essas que eu estou falando aqui agora? Você de verdade já parou para pensar? Eu quero que você pense. O que te vem em mente quando você pensa naquela mulher que é uma empresária bem-sucedida, que é muito reconhecida, que tem um resultado financeiro que você também gostaria de ter? Você pode não saber em reais quanto ela ganha, mas você supõe pelo estilo de vida dela que ela ganha muito bem. Como você hoje tem se sentido quando você está ali mexendo no seu celular e você se depara com o feed desta mãe empresária que parece ter tudo? Você tem se comparado? Você tem pensado: nossa, como eu queria ser assim também. Nossa, como que ela dá conta? O que muitas pessoas não têm ideia é que quando nós, empresárias, temos os nossos filhos, nós temos ali o poder de escolher. Porque o fato de nós termos o nosso próprio negócio nos dá o poder de escolher diferente da pessoa que, por ter um emprego, ela vai precisar se moldar à realidade do emprego que ela está, a menos que ela tenha coragem de abrir mão daquele emprego para buscar uma outra forma de trabalho. Mas a empresária, a empreendedora, ela tem a possibilidade de flexibilizar, de escolher, de modificar a estrutura de trabalho dela. Foi assim, por exemplo, que eu fiz durante a minha gestação. Eu sempre trabalhei de forma presencial com a minha clínica e quando eu vim embora para São Paulo, eu comecei a fazer uma frente de negócio maior no meio digital. Mas eu não deixei de ter os atendimentos presenciais. E assim que eu soube que eu estava grávida da Maria Clara, eu fiz a transição e passei a atender 100% online. Ainda mais que na época que eu engravidei já havia acontecido a pandemia e aquilo que antes era proibido, que eram os atendimentos de nutrição presenciais, eles não podiam acontecer online, o CRN liberou e depois não revogou mais essa possibilidade para os nutricionistas.
Então, o que antes eu fazia de uma forma estrita, que era o atendimento nutricional, no meio presencial, passou a ser uma possibilidade. A psicoterapia já podia ser atendimentos online desde quando eu me formei. Então, desde o começo, eu já tinha atendimentos online de pessoas que não estavam na cidade que eu morava. E na gestação, eu fiz essa transição para ficar 100% online. Ou seja, ali, diante de todo o conhecimento e experiência que eu já tinha, para mim, seria muito incoerente eu não fazer o que eu sabia que era o melhor a ser feito para essa fase da minha vida. Eu ainda não sabia como ia ser na prática a vida de mãe. Eu fui descobrindo isso à medida que eu ganhei a Maria Clara e fui vivendo. Mas eu sabia, pela minha experiência como psicóloga, pela minha vivência como cristã católica, que o meu principal papel, uma vez que eu fui vocacionada a ser esposa e mãe, a me casar, é o meu papel dentro da minha casa. E se eu fosse na contramão disso, eu estaria contrariando aquilo que Deus me chamou para ser e fazer. Então, uma vez que eu vi as consequências como psicóloga e como nutricionista, de uma pessoa que cresceu sem uma boa orientação de como se alimentar de forma saudável, com falta de bons exemplos visíveis no dia a dia, de como cuidar do próprio corpo, da própria saúde, de como escolher muito bem o que vai comer, eu vi na prática como fazer a introdução alimentar de uma maneira eficiente e colho os frutos disso hoje. E eu não tenho a menor dúvida de que se isso estivesse na mão de terceiros, a minha filha provavelmente não se alimentaria tão bem quanto ela se alimenta. Fez toda a diferença que as refeições dela, desde o começo da introdução alimentar, fossem feitas na mesa junto comigo, com o meu marido, e ela vendo como a gente se alimenta e assim também ela se alimentando da mesma forma. Para ela é natural comer o que a mamãe e o papai comem. Mas porque isso não foi feito de uma forma separada para ela e separada para a gente. Exceto até ela fazer 1 ano, que foi quando a alimentação ainda não podia ter sal. Ela comia a mesma comida que a gente, porém sem sal. Agora, a partir do momento em que ela pôde comer da mesma comida, com o mesmo tempero que a gente usa aqui na minha casa, é tudo natural, nós passamos a fazer tudo isso juntos. E esse é só um pequeno exemplo do que uma mulher, quando ela terceiriza, ela acaba perdendo a oportunidade de plantar e colher, mas existem muitas outras coisas. Esses dias eu vi uma influenciadora que recebeu uma pergunta do porquê as mulheres que, mesmo tendo uma vida cristã, criam os seus filhos e depois os seus filhos, mesmo tendo tido uma educação cristã, eles se afastam das coisas de Deus. E a resposta que essa pessoa deu foi brilhante, porque vai num viés que tem muito a ver com o que eu estou falando com vocês aqui agora. Uma coisa é a pessoa falar que professa a fé católica. Outra coisa é de que maneira essa pessoa está vivenciando no dia a dia e próximo dos seus filhos essa fé católica. Seus filhos te veem de joelhos fazendo oração? Existe um altar dentro da sua casa onde seus filhos veem que tem ali o santo da sua devoção, um crucifixo, uma Bíblia aberta? Seus filhos veem você rezando Santo Terço? Vocês rezam em família? Você leva seus filhos desde pequenininhos para a igreja para participar da Santa Missa? Ou você, quando está na igreja, deixa os seus filhos fazerem o que eles querem, ou até mesmo nem leva, porque vai dar trabalho, vai atrapalhar na missa? Quando seus filhos estão à missa, você já, desde o começo, mesmo que isso dê trabalho, porque dá, você ensina para eles o que fazer, como se comportar e tenha paciência de ir moldando este caráter, este comportamento, esses valores nos seus filhos? Ou você chega na igreja e dá biscoito para eles comerem, deixa eles ficarem mexendo no tablet, no celular? Você, quando as coisas apertam, entrega para os seus filhos as telas como uma forma de distração? Tudo isso vai gerar consequências lá na frente. E, infelizmente, hoje é uma grande tentação para a mulher empresária, por ter condições
de ter pessoas para delegar tarefas, ela pode investir em babá, ela pode investir em uma boa escola desde o começo, ela pode ter pessoas em casa para cuidar das coisas da casa, pessoa que cuida da faxina, pessoa que cuida da cozinha, pessoa que lava e passa. Por ela ter essa possibilidade de escolha, acaba entrando também essa parte dos filhos em mais algo que ela acaba delegando. E eu já ouvi confissões de pessoas, tanto no consultório, quando eu digo confissões, é pessoas falando sobre algo que para elas é um assunto muito delicado, mas ali ela se encontra num ambiente onde ela confia de falar sobre aquilo ali. Eu já ouvi de várias mulheres falando das suas dores mais profundas em relação a como elas se sentem em relação aos seus filhos. Mulheres que já falaram que não querem voltar para casa cedo porque vão lidar com fases difíceis das crianças e aquilo desgasta mais ainda e elas já chegam muito cansadas do trabalho. Eu já ouvi mulheres falando que, por vezes, por já se sentirem culpadas por estar longe na empresa o dia todo, quando chegam em casa, elas não querem ter desgaste com seus filhos e acabam cedendo e dando coisas, tanto material quanto permitindo circunstâncias que elas intuitivamente sabem que não era bom, que não seria bom, que não vai fazer bem, mas elas não têm a firmeza para dizer não. E isso entra num ponto que eu trabalho no terceiro pilar do Mulher Bem Disposta, que é um dos motivos pelo qual a mulher acaba tendo filhos, mas não é um motivo nobre, correto. Tem mulheres que têm filhos para suprir suas carências emocionais. Tem mulheres que têm filhos para tentar salvar casamentos ruins. Tem mulheres que, quando têm filhos, invertem a ordem de prioridade e entendem que os filhos são mais importantes do que o marido. Estas 3 distorções são as principais que eu já encontrei como psicóloga, atendendo mulheres, atendendo famílias, atendendo adolescentes. Pessoas que distorcem a visão sobre a maternidade, a visão na qual Deus quer que nós tenhamos. Os filhos são frutos do casamento. Eles não podem ser vistos como mais importantes do que o próprio cônjuge. Os filhos não podem vir como uma forma de salvar nada. E os filhos também não podem vir como uma forma de suprir nada. É claro que nenhum de nós é 100% preenchido em absolutamente tudo. Nós temos a nossa história, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos desafios. Mas, quando nós nos abrimos para a vida, ao nos casar, isso é algo da nossa doutrina católica, nos casar abertos a receber os filhos que Deus quiser nos enviar, sem impedimento à vida. Quando nós estamos ali casadas, abertas à vida, nós precisamos estar alinhadas do motivo pelo qual estamos abertas a receber os filhos que Deus quiser nos dar. E esse motivo é importante que não passe por essas 3 distorções que mais acontecem. E quando passa, é o que a gente encontra. Mulheres que não estão alinhadas dentro do matrimônio e muitas vezes, por serem bem-sucedidas, se sobrepõem aos seus maridos, se posicionam como cabeça da casa, quando na verdade esse é o papel do homem. Hoje nós temos homens que estão cada vez mais, por conta toda essa modernidade e feminismo doutrinando as mulheres há tantos anos, homens infantilizados e mulheres masculinizadas. Mulheres que perderam sua doçura, perderam a sua força feminina para entrar numa força combativa masculina. Mulheres que entram nas suas empresas e que não sabem a hora de voltar à sua feminilidade quando estão dentro do seu lar, quando estão ao lado dos seus maridos. E, por vezes, temos ali homens infantilizados como verdadeiros meninos e mulheres cada vez mais fortes como homens. E isso não tem como gerar filhos saudáveis, filhos com uma estrutura emocional e espiritual equilibrada, porque isso é uma distorção do projeto de Deus para as famílias. E quando se trata da mulher empresária, isso acaba sendo algo muito mais possível de acontecer pelos meios que ela tem, tanto
do enfrentamento que ela teve para vencer e ter uma empresa bem-sucedida. Então, ela é uma mulher forte, ela é uma mulher determinada, aguerrida, ela é uma mulher ousada, quanto pelo patamar que ela já atingiu, de reconhecimento e de resultados financeiros. É mais prático e mais fácil escolher delegar. É mais prático e mais fácil escolher a melhor escola e pagar pela melhor escola desde cedo. É mais prático e mais fácil ter o seu dia todo livre e poder estar com seus filhos só no final do dia. Por quê? Porque isso é normalizado, quando na verdade isso só é comum. O chamado de Deus para a mulher, ele é um só. Para que é empresária, para que é dona de casa, para que é funcionária. Quando nós nos tornamos esposas e mães, o nosso chamado dentro do nosso lar, ele é um chamado só. Precisamos desse alinhamento. Sem esse alinhamento, vamos colher as graves consequências, principalmente vendo os nossos filhos, ao invés de serem formados como pessoas fortes, como pessoas com um caráter também forte, virtuosos, nós vamos ver o que tem acontecido muito. Geração de pessoas mimadas, de pessoas fracas, que querem dar opinião em tudo sem nunca ter construído nada, que acham que estão cobertos de razão em tudo que falam, que não têm um mínimo de empatia com as outras pessoas. Mas por quê? Pais e mães que não estão por perto para serem os primeiros a frustrar os filhos quando precisam de frustração, uma frustração que vai ser positiva para a construção do caráter deles. Pais e mães que muitas vezes, por terem essa condição, terceirizam e, infelizmente, crianças que crescem com o afeto colocado em terceiros, em babás, em pessoas que estão ali cuidando no lugar desse pai e dessa mãe. E eu chamo a atenção principalmente para você, mulher, porque o nosso papel na vida dos nossos filhos, na formação dos nossos filhos, ele é insubstituível. Não adianta pensar que ser formado por uma pessoa que você está pagando, que o seu filho vai ter o mesmo caráter, a mesma autoestima, os mesmos valores que ele teria se fosse você quem estivesse cuidando pessoalmente. O quanto é normalizado no meio das empresárias, dos empresários, viajar e deixar seus filhos pequenos sob cuidado de terceiros. Viajar para fora do Brasil, viajar pelo Brasil a trabalho. E aí, como isso é socialmente admirado, não, mas fulano tem uma empresa de sucesso, fulano é muito próspero, como que fulano vai parar o trabalho? E quando olham para isso, justificam tudo. Justificam o que era para ser injustificável, né? E eu quero fazer com que você reflita o seguinte, dentro de tudo isso. Quem está formando o caráter dos filhos dessa mulher que você está admirando, caso você tenha percebido que existem pessoas que você segue, que você admira como um modelo de sucesso para você, mas que essa pessoa está mostrando um recorte ali da vida dela. Ela está mostrando um momento onde ela tira uma foto bonita ou quando ela está de férias com os filhos em algum lugar. Mas na rotina, no dia a dia, essa mulher ela tem deixado que o dia todo seja na mão dos outros. E ela se limita a ser a mulher que leva os seus filhos na escola, busca seus filhos na escola. Mas quem está passando as horas e mais horas do dia cuidando dessas crianças, transmitindo afeto e passando também os valores? Já parou para pensar nisso? Qual o preço emocional, espiritual e conjugal desse sucesso? Você não sabe, mas eu como psicóloga sei, de dezenas de pessoas que eu já ouvi. Qual é o preço conjugal desse sucesso? Quais são os conflitos que existem e que ninguém sabe? Que só o travesseiro dessa pessoa sabe, que só o psicólogo ou psicóloga dessa pessoa sabe. Talvez você está admirando a família da propaganda de margarina, mas que por fora, por trás disso, não tem nada de família de margarina. Mas você está lá admirando. E olha, entenda que eu não estou dizendo que uma pessoa que apresenta na internet ser feliz e bem-sucedida não possa ser. Eu só estou trazendo a luz para que você possa refletir se você não está vivenciando um ponto cego e normalizando a terceirização dos filhos por você ver essa mulher bem-sucedida fazendo isso.
O que Deus vai perguntar no seu julgamento? Quantos lançamentos você fez ou como você amou seus filhos? Isso foi algo que permeou muito cada decisão minha desde que eu me casei. Eu sei que o que eu estou vivendo hoje como empresária, o que eu estou vivendo hoje como mãe, o que eu estou vivendo hoje como mulher, o que eu estou vivendo hoje como esposa, são os papéis que Deus me deu. Mas eu sei que o que eu estou vivendo hoje precisa estar setado na eternidade. Senão eu estaria sendo incoerente com quem eu sou. Então, não adianta eu colocar mais peso e mais valor no meu trabalho, nos meus resultados da minha carreira, no meu financeiro e também no reconhecimento externo, nos aplausos das pessoas, do que no que eu faço dentro da minha casa. Aqui eu estou com a palavra aberta em Provérbios 31, onde fala da mulher virtuosa. E essa mulher virtuosa de Provérbios, ela não é vista e não é uma mulher aqui que a gente vê essa submissão dela ao marido ou essa posição dela dentro do seu lar como uma pessoa que apenas cuida do lar. E por que eu quis trazer a mulher virtuosa de Provérbios para essa nossa reflexão? A mulher de Provérbios, ela é uma mulher aguerrida, determinada, ousada, submissa conforme a vontade de Deus, e ela é uma mulher que delega o que precisa e pode ser delegado. Ela não é a mulher que se ausenta e se exime daquilo que é o papel dela fundamental no lar. Ela não está deixando o lar dela e focando só nos negócios. Ali claramente fala que ela é uma mulher de negócios, mas fala que ela é a primeira que levanta dentro de casa, ela é quem gerencia toda a casa, toda a família se veste com veste dupla. Ou seja, ela serve primeiro em casa. O marido dela tem orgulho dela, o marido dela, ele sente prazer em falar que ele é marido dela. E ele é honrado por onde ele passa. Por quê? Porque ela está posicionada no lugar certo. Ela não está como cabeça da casa. E ela é forte, ela é determinada, ela é aguerrida. Ela é ousada. Ela é temente a Deus. Para que hoje a gente vá caminhando para o final dessa nossa reflexão, você coloque os pingos nos is e comece de fato a refletir. A maternidade de excelência, ela não é uma maternidade perfeita, mas ela é a maternidade onde a sua presença está ordenada dentro do seu lar. Você pode, se necessário for, adaptar. Eu não falei para vocês que durante a minha carreira a maior parte do tempo foi comigo dentro de uma clínica o dia todo? A partir do momento em que eu me tornei mãe, eu já fiz toda uma transição. Eu não faço o meu trabalho daquela maneira como ele era mais. Por quê? Porque existem fases e nós precisamos estar abertas a dizer adeus para certas fases e nos abrir a novas fases. Se nesse momento eu sou chamada a criar uma filha e, se Deus quiser, mais filhos, esse é o momento onde o meu chamado maior de tempo, de dedicação, de energia, precisa estar voltado e centrado, principalmente dentro do meu lar. As fases dos nossos filhos vão passar, mas a maneira como elas estão sendo vividas por nós, a maneira como está sendo conduzida por nós, especialmente nós mães, vai dizer muito sobre o que nós vamos lá na frente colher na vida adulta dos nossos filhos e o que também nós vamos colher na eternidade. Quando nós nos encontrarmos com Deus, o que será que Deus vai falar para nós? Servo bom e fiel ou não? Você acha mesmo que Deus vai estar mais preocupado com os aplausos que você recebeu da sociedade? Você acha mesmo que Deus vai estar preocupado com o faturamento que você teve? E entenda que eu não estou falando que o reconhecimento profissional é algo ruim ou que ter um faturamento alto, prosperar financeiramente é algo ruim. A questão é, se isso estiver custando a sua presença na hora certa e na medida certa na vida dos seus, do seu marido, dos seus filhos, e se você hoje, por ter possibilidade de delegar, você está delegando até aquilo que era para ser seu, ao invés de ser você, mãe, que está amamentando seu filho, você está deixando alguém dar mamadeira. Ao invés de ser você, mãe, que está acalentando seu filho, você está dando a chupeta. Ao invés de ser você, mãe, que está dando um banho no seu filho, que é algo que expõe a intimidade,
pudor do seu filho, você está deixando qualquer pessoa, e quando eu digo qualquer pessoa, é alguém da sua confiança, mas você está deixando outras pessoas cuidar dessa parte da higiene do seu filho, você está escolhendo algo que não é o que Deus te chamou para fazer. Ao invés de ser você quem está vendo seus filhos crescer, quem está sentado ali junto com seus filhos, fazendo as refeições, quem está orientando, quando os filhos entram nas fases onde existem as birras, que é a fase que a Maria Clara está agora, com 2 aninhos, quem é que está orientando? Será que você hoje está deixando na mão de terceiros? E eu não estou dizendo que terceiros são pessoas que vão prejudicar, fazer mal, mas nenhuma pessoa que está hoje com uma função paga de cuidar de uma criança, seja um professor ou seja uma babá, essa pessoa não tem o papel educador. Não é para ela a obrigação de formar o caráter do seu filho. Então, ela não vai fazer o que você faria. Ela não vai ter a visão do que você teria. E essa pessoa tem uma história de vida e valores pessoais e traumas que vão passar para os seus filhos. Se são essas pessoas que estão passando mais tempo com seus filhos durante o dia do que você, não pense que vai ser os seus valores que vão ser os que vão prevalecer na mente dos seus filhos, no coração dos seus filhos. Na verdade, é o de quem passar mais tempo com eles. Então, pense hoje, se aquela pessoa que você tanto admira, e eu não estou dizendo que ela não seja uma pessoa admirável, mas se aquela pessoa que você tanto admira e que você às vezes se compara e gostaria de fazer igual, é realmente o exemplo de mãe que Deus convida você hoje a buscar. Reflita. O exemplo de mãe que Deus nos convida a nos espelharmos é de Nossa Senhora. O de uma total entrega, o do alto sacrifício, mas que sabe que vai colher frutos para a eternidade. Nossa Senhora não buscou os aplausos dos outros, mas olha o quanto ela se tornou reconhecida, importante, validada, amada, respeitada. Porque ela fez o que precisava ser feito conforme a vontade de Deus. E só isso é capaz de preencher verdadeiramente o seu coração, a sua vida e te tornar realizado. Você pode estar sendo aplaudida por muitos, com o bolso cheio de dinheiro e podendo comprar materialmente tudo que você sempre quis, fazer as viagens que você sempre quis, fazer cirurgias que você sempre quis fazer, se vestir como você sempre quis se vestir. Mas se você estiver buscando tudo isso no externo e quem é realmente mais importante estiver ficando de lado para você priorizar o que é material, para você priorizar o que é validação de fora, saiba que você tem uma grande chance de se arrepender depois. Foi o que eu vi ao longo desses anos e eu acredito que só pode ser interrompido se você, mulher, ordenar a sua vida e colocar as coisas no seu devido lugar. Porque aí, na hora que você brilhar no seu trabalho, na hora que você for reconhecida por algo que você fez, na hora que você receber pelo trabalho que você realizou, tudo isso vai ter um sabor diferente, porque isso não está sendo colocado, é isso ou a minha família. Eu estou colhendo esses frutos aqui, mas eu sei que eu deixei a desejar em casa. E não tem fruto mais doce do que saber que você está em paz com a sua missão dentro de casa e ainda consegue transbordar e ser reconhecida e também muito bem paga para fazer isso. Espero que essa reflexão de hoje tenha tocado seu coração. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal para que você possa acompanhar todos os episódios do Bem Dispostas Cast e também os outros conteúdos. E também convido você a nos seguir lá no Instagram, @BemDispostasCast, para você acompanhar também os cortes, já saber de toda a programação com antecedência. Se esse vídeo fez sentido para você e tocou o seu coração, compartilhe com mais pessoas, deixe o seu curtir aqui embaixo, para que mais mulheres possam chegar até aqui e façam essa reflexão para transformar e ordenar a vida delas. Nos vemos no próximo episódio.